para que nós possamos fazer a leitura da palavra de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, uma passagem muito conhecida no capítulo 10, o versículo é do 25 a seguir. Glorificado seja o nome de Jesus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 10, verso 25 a seguir, está ali projetado. Peço aos irmãos, não há divergência nas traduções aqui, vamos estar lendo tela bem mais fácil, né? Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse-lhe Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu, estando descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também o levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas o samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E aquele que teve misericórdia dele? Respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém? Até aí, uma palavra mais de oração. Amado Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te bendizemos pelo privilégio, ó Deus, de poder compartilhar a tua palavra e sermos ministrados por essa palavra. Tua palavra que é viva, que é poderosa, tua palavra que é capaz de produzir em nós uma exaltação, um renovo. E eu te peço, ó Deus, que esta palavra seja absorvida, seja guardada, seja, ó Deus, digerida no nosso espírito, ó Senhor, provocando, Senhor, aquilo pelo qual ela foi escrita um dia. Eu te peço em nome de Jesus que haja em nós a compreensão devida por aquilo que for ministrado aqui pelo teu Espírito Santo. Assim, ó Pai, eu oro e desde já te agradeço e eu faço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, poder sentar em nome de Jesus. Nós estamos aqui, meus amados irmãos, aqui que estão, os que nos acompanham pelas redes sociais, diante de uma das mais conhecidas e belas parábolas que Jesus deixou registrado, de tantas que ele falou, que ele ensinou. A parábola do bom samaritano, ela é cercada de grandes ensinamentos para cada um de nós enquanto igreja. A parábola do bom samaritano, ela expressa muito clara e de forma bem coesa, fundamentada, como deve ser um dos nossos relacionamentos enquanto cristãos.
Como nós lemos aqui, essa parábola foi contada diante de um assunto que começou por alguém que era perito, por alguém que era doutor na lei, indagando Jesus, querendo colocar Jesus em aperto, querendo pegar ele na curva, né, como diz aí algum ditado. Então ele chega e faz essas perguntas a Jesus. E Jesus, ao ser questionado, né, a respeito de como esse homem pode herdar a vida eterna, Jesus responde ele com outra pergunta: você tem cumprido a lei? Qual é a sua interpretação da lei? Você é um perito na lei, você é um escriba, um doutor, você conhece, mas qual é a sua interpretação da lei? Veja que há uma diferença entre o conhecimento e a interpretação. Uma vez que pessoas que são dotadas de facilidades em decorar, né, em ler e gravar aquilo que está lendo, nem sempre interpretam da forma correta, né? E principalmente quando nós falamos das coisas espirituais. E é justamente por isso que Jesus usou mais de 60 parábolas que estão registradas na Bíblia para ensinar aqueles que estão à sua volta. Porque nem todos que estavam à sua volta tinham a devida compreensão daquilo que o mestre ensinava, mas só aqueles que tinham desejo, só aqueles que tinham, ardia no seu coração o discipulado, de ser verdadeiramente discípulo de Jesus, de verdadeiramente aprender aquilo que Jesus estava querendo ensinar, que tinha o quê? O anseio para entender as palavras. E assim Jesus fazia. Nem todos entendiam, mas sim aqueles que tinham o desejo. E certa vez Jesus foi questionado pelos seus discípulos quanto a isso, né? E nem todos haveriam de compreender. Mas o certo é que nessa parábola Jesus ele traz claramente para nós o tempo que nós estamos vivendo, onde já se revelara que o amor de muitos esfriaria, e esse amor de muitos, infelizmente, esses muitos se insere à igreja do Senhor. O amor de muitos, quando eu digo aqui, em relação ao nosso próximo. Mas, se não houver a interpretação correta de quem é o nosso próximo, nós nunca vamos ter a atitude correta que Jesus quer que nós tenhamos. E esse é o ponto aqui dessa parábola. Quando Jesus foi interrogado, o que devo fazer para herdar a vida eterna, ele traz a pergunta de volta àquele escriba, dizendo: você conhece a lei, e o que a lei manda fazer para você herdar a vida eterna? Amarás o Senhor de todo o seu coração, né? De toda a tua alma e com toda a tua força, e também amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí o escriba poderia, irmã Rafaela, ter batido o peito e dizer: mas isso eu faço, eu cumpro, eu conheço essa lei, eu procuro viver essa lei amando a Deus e amando o meu próximo. Mas a pergunta é: qual é a interpretação que esse escriba estava fazendo? E ele perguntou para Jesus: quem é o meu próximo? Aí, pastor Salles, ele poderia estar esperando qual resposta? Talvez ele tenha feito, Carlos, uma pergunta retórica, dizendo: Jesus vai falar que o meu próximo são os judeus, são os religiosos que estão comigo na igreja, são aqueles irmãos que estão ao meu lado na obra. Jesus vai dizer isso, mas não. Jesus responde esta pergunta dele com esta parábola, a parábola do bom samaritano, do bom samaritano. E aí Jesus mostra claramente quem é o próximo, quem é esse próximo citado quando a lei manda que nós venhamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. É amar independente da raça, é amar independente da posição, é amar independente de geografia, é amar independente, né, de circunstâncias.
Não é amar por um laço afetivo, não. É amar o amor incondicional pelo qual Jesus amou a mim e você, quando outrora estávamos mergulhados no lamaçal do pecado. Ele nos amou, estando nós mergulhados, condenados pelos nossos pecados. Louvado seja Deus. Então Jesus, trazendo aqui essa parábola do bom samaritano, ele deixa para nós alguns ensinamentos. E quais são esses ensinamentos? Primeira coisa que Jesus mostra com a atitude deste homem aqui, qual é a primeira? Esse samaritano, ele sentiu compaixão no amor dele. Compaixão é diferente de pena. Eu tenho tanta pena daquele irmão, eu tenho tanta pena daquela pessoa. Ter pena é uma coisa, ter compaixão é outra. Ter pena é um sentimento, é uma forma de expressão. Agora, compaixão não. Compaixão é se colocar no lugar daquela pessoa e ter uma ação, ter uma atitude diante do sofrimento de alguém. Ter uma atitude para que, dentro das suas limitações, você possa ajudar esse alguém, não olhando para a cor, não olhando para o status social, não olhando se é da igreja ou não é, lembrando simplesmente: Jesus me amou como eu era e me colocou aonde eu estou hoje. O amor de Jesus por mim é incondicional e eu preciso amar ao Senhor assim como Jesus me amou. Amar ao próximo como a si mesmo, independente quem quer que seja. Então, a primeira coisa que eu vejo na vida deste bom samaritano, relatado nessa parábola, Jesus estava mostrando para o povo: olha, dó muita gente tem, mas compaixão poucos admitem, ou poucos exercem compaixão. Quer se colocar, sentir a dor do outro, conforme foi lido aqui em Romanos 12, capítulo 12, versículo 9 a seguir, falando a respeito do amor, falando a respeito do compromisso mútuo, de se alegrar com aqueles que se alegram, chorar com aqueles que choram, expressar um para com o outro o amor fraternal. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Mover-se de íntima compaixão é ter um amor que se desperta em nós ao ver o sofrimento do outro. Meu irmão e minha irmã, nós não podemos ser hipócritas, nós não podemos agir de forma alegórica no que diz respeito a ser cristão, não. O verdadeiro cristão, ele sofre o sofrimento do seu próximo. Não podemos ser como os sacerdotes, santo demais. Não, está ali, vou passar de largo. Está ali, deixa para lá. Aí o pastor Hernandes de Lopes, ele fala a respeito de 3 filosofias. A filosofia do eu tenho e é meu, mas eu posso obter o que é do outro também. Que filosofia é essa? Filosofia desses ladrões que pegaram esse pobre coitado. Eu tenho, mas eu quero que é do outro também. Então fizeram o que fizeram com esse pobre coitado, tendo e ainda roubando. Mas existe a filosofia, também citada, colocada pelo pastor Hernandes, que diz a filosofia do eu tenho e é meu, e o que você tem é seu. Eu de cá, você de lá. Deus cada um para si, Deus por todos. É a segunda filosofia de muitos. Mas existe a filosofia da misericórdia. Qual é a filosofia da misericórdia, meus irmãos? É a filosofia do reino de Deus, do povo de Deus que vive a vida cristã. Deus me deu, mas eu posso compartilhar com você. Aleluia! Deus me deu, mas eu posso repartir. O que é meu é seu, o que é seu é meu. Filosofia da misericórdia. 3 tipos de pensamentos, mas o samaritano aqui, ele exerceu essa filosofia da misericórdia, porque ele teve compaixão. Ele trata de alguém que ele não conhece, nunca viu na vida.
mas era o quê? O seu próximo, né? Louvado seja Deus. Trata-se de alguém que ama e que, quando tem oportunidade de demonstrar amor, não desperdiça essa oportunidade. Nós não podemos desperdiçar a oportunidade que temos em dizer a alguém: Jesus te ama. Não podemos desperdiçar a oportunidade de dar um abraço em um mendigo, em alguém que às vezes está jogado na sarjeta, às vezes passando fome. Não podemos perder essa oportunidade. O bom samaritano, o servo fiel que ama o seu próximo, ele não perde as oportunidades que Deus dá a ele, de fazer o bem a quem quer que seja, sem olhar a quem, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o amor do bom samaritano, demonstrado por aquele homem ferido, simboliza o amor de Deus demonstrado por mim e por você. E este amor de Deus é retratado em 1 Coríntios capítulo 13. O amor que tudo suporta, o amor ágape, o amor verdadeiro, né? Nós estávamos como aquele homem. Nossa vida havia sido roubada pelo inimigo da nossa alma. Nosso pecado nos condenava. Não tínhamos esperança. Estávamos na sarjeta. Estávamos na beira do caminho. Mas Deus agiu com grande amor e nos amou primeiro. Aleluia. Louvado seja Deus. Teve compaixão de mim e de você, e a nossa esperança foi restabelecida em Cristo Jesus. Andávamos errantes como ovelhas sem pastor, mas Cristo, o supremo pastor, o sumo sacerdote, o sumo pastor, nos acolheu para o seu aprisco. Louvado seja Deus. O bom samaritano teve compaixão, assim como Deus teve compaixão de mim e de você. Se você precisar de um motivo para abençoar alguém, se você precisar de um motivo para acudir alguém, o motivo é esse: Deus me amou primeiro. Eu sou amado pelo meu Pai, eu sou amado pelo Senhor, e eu preciso repartir esse amor com o meu próximo. Louvado seja Deus, né? O amor do bom samaritano é o amor de Deus. O amor de Deus não é como o amor do mundo, que muda com o tempo, que passa com os anos. O amor de Deus não é assim. O amor de Deus, ele não diminui, ele não aumenta por mim, por você. O amor de Deus é o amor de Deus por mim e pela sua vida da mesma forma. Não é os anos que vai diminuir o amor de Deus pela mim e pela sua vida. Não é as nossas falhas que vai diminuir o amor de Deus pela mim e pela sua vida. Também não é a minha devoção, a sua que vai aumentar o amor dele pela mim e pela sua vida, porque ele nos amou, e amou de tal maneira que enviou seu Filho amado Jesus Cristo para morrer por mim e por você. O amor de Deus é um amor pleno, aleluia, é um amor eterno, louvado seja Deus. Não é um amor vacilante que ora está lá em cima, ora está lá embaixo. Não, no amor de Deus nós não temos dúvida. O amor de Deus não muda de acordo com o tempo, de acordo com o clima, de acordo com as estações do ano. Não, o amor de Deus permanece mesmo. Você pode dizer, batendo seu peito, Deus me ama, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O amor de Deus não muda. Ele continua nos amando de tal maneira. Louvado seja Deus. Mas esse bom samaritano, ele teve outra atitude, minha amada esposa. Que atitude foi essa? Ele parou a sua cavalgadura, o seu meio de transporte, o seu cavalo, o seu jumento. Ele parou e desceu. Ele estava de quê? De viagem. Estava em viagem. Sabemos se estava a trabalho, se estava a passeio. Ele estava em viagem. Mas ao ver o estado daquele homem à beira do caminho, ali machucado, sangrando, desnudo, ele para o seu cavalo, fala cavalo, e ele desce. Ele não simplesmente parou, irmão Carlos, ele ficou olhando, como muitos curiosos fazem, como muitas pessoas fazem. Às vezes estão passando,
O sacerdote passou de lá, nem parado parou. O levita da mesma forma, passou do outro lado. Mas o bom samaritano, ele teve compaixão daquele homem, ele parou e ele desceu. Ele não ficou em cima do carro, ele desceu. Ele teve uma atitude. Os orgulhosos, ou o homem orgulhoso, ele não desce. Não. Às vezes ele tem nojo, às vezes tem desprezo por pessoas que estão em tal situação, e se preocupa com o que as pessoas irão pensar dele. O que nós temos oferecido ao nosso próximo? Será que nós temos parado um minutinho para escutar pessoas que às vezes querem tanto nos falar, mas nós não estamos parando para escutar? Nós não estamos dando essa expressão, não estamos tendo essa atitude de ouvir o nosso próximo. E aqui, meus irmãos, não basta apenas dar uma ordem para que alguém faça. O importante é fazer. E se o bom samaritano da parábola simboliza Jesus, então Cristo também desceu. Olha só, olha o quanto isso é maravilhoso. Jesus nessa parábola, ele não estava dizendo simplesmente uma história florida, inventada, não. Jesus estava simbolizando ele próprio aqui, porque ele desceu da sua glória, ele atravessou as camadas da existência. João 1,14 vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Louvado seja Deus! Ele despojou da sua glória, ele desceu do céu, veio a esta terra e foi por mim, cheio na câmara da vassoura, e foi por você, e foi por todos nós. Aleluia! Aleluia! Obrigado. Ele teve atitude porque teve compaixão de mim e de você. Lá no céu ele olhava e falava: eu não posso deixar que ele ou ela vá para o inferno, eu vou descer. Eu vou descer. Assim como esse bom samaritano, eu não posso deixar que esse homem morra à beira do caminho, eu não posso deixar que esse homem desça a sepultura dessa forma. Eu vou descer e eu vou ajudar. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Paulo escrevendo aos Filipenses 2, capítulo 2, versículos 5 a 11: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, subsistindo na forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. O samaritano desce da sua cavalgadura para salvar um homem ferido no caminho de Jerusalém. Jesus desceu do céu e se fez carne e morreu por todos nós numa cruz, para nos libertar do peso do pecado, da opressão do pecado, daquilo que nos estava contrário. Agora, como Deus não pode nascer nem morrer, para nascer e morrer Jesus teve que se fazer carne, como nós. E isto foi o processo necessário para que nós tivéssemos a salvação da nossa alma. O bom samaritano desceu, e por ele ter descido, um dia nós vamos subir. Aleluia! Porque ele desceu, um dia nós iremos subir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. A outra atitude desse bom samaritano expressa nessa parábola: ele se aproximou daquele homem ensanguentado, daquele homem machucado. Ele não simplesmente para e desce, não, ele se aproxima, chega próximo e com uma atitude, e com um gesto de amor, de compaixão. É comum em algumas situações alguém aproximar-se apenas para conferir se está vivo ou está morto. Não, está vivo. Deixa eu ir mais à frente, se tiver alguém no menor chão para ele atender ele. Em acidentes, que às vezes a gente presencia, não, a gente não pode fazer nada, tem que esperar os médicos chegarem. Mas às vezes o fato de você descer e ficar ali acompanhando a pessoa, estar ali, estou com você aqui, fique comigo aqui,
sem saber, né, quem realmente é aquela pessoa, isso faz diferença. A pessoa não está se sentindo abandonada, tem alguém que ela está ali se apoiando. E foi isso que aconteceu com esse homem, né? Louvado seja Deus. O samaritano aproximou-se decidido a fazer alguma coisa por aquele homem. A semelhança dele, Cristo desceu à terra com uma atitude definida. Aleluia! A missão de Cristo estava definida, e a missão dele era vencer a cruz por mim e por você. Eu pergunto a vocês, irmão Emanuel, Jesus em muitas vezes ele não foi tentado a desistir? Sim ou não? Sim. Em muitas vezes Jesus não foi, colocado em situações e falado assim: agora desiste disso, desiste dessa missão. Mas graças a Deus que ele não desistiu. Aleluia. E por isso nós temos vida e a temos em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se Jesus tivesse desistido da cruz, irmão, nós estávamos perdidos, né? E por vezes ele teve aí, né, situações que ele foi de certa forma, né, colocado à prova. O próprio Pedro chegou diante dele, dizendo: não, Jesus, não vai enfrentar isso não. Larga desse negócio de ir para a cruz, Jesus. Lá no início do ministério, Satanás não pegou Jesus e moveu no teu espírito, né? Ele não foi levado para ser tentado no deserto? Não foi? Então naquele momento Jesus poderia ter desistido da sua missão. Assim como esse samaritano, de repente ele chegasse ali, perto daquele homem, e falasse: não, esse ainda está quase morto, deixa aí, deixa acabar de morrer. Não, não foi assim que ele fez, não. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, mas o Senhor Jesus nos deu vida e nos deu em abundância. Aleluia, louvado seja Deus. Ele nos segurou pela mão e diz: não é o seu fim, não é o tempo de parar, eu estou te levantando, eu estou te ajudando, vou sarar suas feridas. Aleluia. Aleluia. Jesus é esse bom samaritano. Aleluia. Todos e tudo conspiram para que ele não cumprisse a sua missão de morrer na cruz, mas ele cumpriu. E lá no Calvário ele superou. Tetelestai, está consumado, está feito. O preço foi pago, a promissória foi rasgada e o perdão foi concedido a cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos mais um pouquinho. Aquele relógio está certo? Aqui está marcando outro horário. Outro sim. O samaritano untou as feridas daquele pobre homem. Aquele homem era prevenido, ele tinha óleo em sua bagagem, e o óleo untou as feridas a fim de proporcionar alívio imediato para aquele pobre homem sofredor. Quem ama tem sempre na sua... Aleluia, isso é forte. Quem ama tem sempre em sua bagagem o bálsamo para aplicar na ferida do seu próximo. Tem o azeite, tem o Espírito Santo sobre a tua vida para untar as feridas. Louvado seja Deus. O bom samaritano, ele não estava despreparado. Ele carregava na sua bagagem o azeite, ele carregava o vinho. O azeite simboliza o Espírito Santo, o vinho, o sangue de Jesus, e foi derramado sobre a vida daquele homem nas suas feridas. Assim Jesus fez por mim e por você. Louvado seja o nome de Jesus. Olha que atitude maravilhosa. Se nós queremos ser discípulos de Jesus, nós precisamos ter na nossa bagagem o azeite, o Espírito Santo, aquele que consola, aquele que conforta, aquele que trata as feridas da alma. Uma palavra que você lançar na vida de outrem pode mudar a história dele. Um abraço que você der em uma pessoa pode mudar a história dessa pessoa. Porque você é um cristão, um servo de Jesus, com o óleo da unção e com o sangue de Jesus sobre a sua vida. Amém? Quem ama tem sempre na sua bagagem esses elementos. Cristo tem o sublime bálsamo, o Espírito Santo, que mediante a aplicação por sua palavra alivia o
o sofrimento do coração e desespero do ferido. Louvado seja Deus. Interessante que esse homem, ele usa, que eu até falei aqui, o azeite e o vinho, para curar a ferida daquele homem acidentado. E o azeite é o símbolo do Espírito Santo, e ao passo que o vinho simboliza o sangue de Jesus. Se tiver algo que o bom samaritano tem para nós, é azeite, é vinho. Amém? Azeite e vinho. O Consolador, aquele que nos consola, aquele que sara nossas feridas, e o sangue de Jesus que nos purifica de todo mal, de todo pecado, de tudo aquilo que não procede de Deus sobre a nossa vida. Vamos mais aqui. O bom samaritano colocou sobre a sua cavalgadura. Veja, irmãos, vamos pegar essa sequência. A sequência é: ele tem compaixão, ele para a sua cavalgadura, ele desce, ele se aproxima, ele trata as feridas, e ao tratar essas feridas, o que ele faz agora? Ele não deixa ele lá, tipo, já fiz a minha parte, o que eu precisava fazer, irmão, está feito. Tem muita gente que fala assim: não, o que eu podia fazer eu fiz. Fez mesmo, irmão. Você não poderia fazer um pouquinho a mais, não? Será que você não poderia ter dado uns 2 passos a mais junto com o seu irmão, não? Não, agora ele vai acertar as contas com Deus. E o que eu poderia fazer eu já fiz. O que eu poderia fazer por ele eu já fiz. Irmão, se necessário for, esforce um pouquinho, faz um pouquinho a mais. Aquele samaritano, que ele tinha feito até ali, já estava olhando pelos olhos natural de bom tamanho. Ele não conhecia aquele homem, não era da sua parentela, ele não fazia parte da sua igreja, não fazia parte da sua crença. Era um homem jogado à beira do caminho, e ele ainda teve a compaixão de parar, de cuidar dele ali, e ele poderia ter deixado ele ali, mas ele não fez isso. Assim como quando Jesus escolheu a mim e você, quando Jesus nos tirou ali daquele lodo do pecado, Ele não nos colocou e deixou sozinhos, não. Aleluia. Glória a Deus. Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Ele pegou de lá, colocou aqui e disse: eu vou estar com vocês todos os dias. Aleluia. Vocês não estarão sozinhos, não. Suas feridas estão sendo tratadas, a tua vida está sendo tratada, e eu estou com vocês todos os dias. Aquele moço lembrando, ele pega aquele homem, fez ali um atendimento prévio, coloca ele sobre o animal, sobre o cavalo, comendo, e leva ele para onde? Uma estalagem, um hotel, um casco, 6 estrelas. 6, 13 estrelas. Ele não faz qualquer coisa, não. Ele poderia ter feito de repente uma cabaninha e colocado ele lá, não, ele leva ele para uma hospedagem. Você não está em qualquer lugar. É verdade. Você não foi salvo e deixado ao relento. Aleluia. Deus está falando algo com você nessa noite. Assim como Deus falou comigo, nós estamos debaixo, aleluia, das potentes mãos do Altíssimo, aleluia. Nós não estamos ao relento, nós não estamos sozinhos, nós estamos guardados pela poderosa mão do Senhor Jesus. Nós estamos hospedados diante dos pés de Jesus. Você está aqui na casa de Deus, você está hospedado diante dos pés de Jesus, aleluia. Ele tratou suas feridas, colocou você nos braços e trouxe você, e trouxe a mim, a sua presença. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui é muito claro, nós não merecíamos tanto amor, mas foi exatamente isso que o Senhor Jesus fez por nós, e Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2:6. Quantas vezes estamos feridos à beira do caminho, sem forças para andar, e Jesus está nos carregando no colo. Estamos arrebentados pelas circunstâncias da vida, estamos dilacerados por tantas coisas que nos sobrevêm,
E é nessa hora que Jesus, Ele não está só segurando a nossa mão, não. Ele está nos carregando no seu colo. Aleluia. Um Pai que nos ama, Ele está nos carregando no seu colo. Está nos protegendo, está nos guardando, está nos aquecendo. Não se esqueça disso, meu irmão e minha irmã. Se as suas forças faltarem, Jesus estará te carregando. Louvado seja o teu santo nome. Assim como aquele samaritano fez com aquele homem ferido, aí ele não tinha força para andar, estava dilacerado por suas feridas, por aquilo que aqueles homens maus tinham feito com ele. Mas o bom samaritano pega aquele homem, coloca ele sobre a sua cavalgadura e leva ele para um lugar seguro, para um lugar que ele possa ser tratado das suas feridas, seus ferimentos. Jesus fez isso comigo e com você. E Ele ainda está fazendo por muitos. E nós precisamos cumprir a nossa missão, cumprir com esse mandamento de amar o nosso próximo como a nós mesmos, sem perguntar quem é, de onde veio, de qual família. Ame. Libere sobre a vida dele aquilo que um dia foi liberado sobre a sua vida, o amor de Deus. Às vezes ninguém nos ajuda, somos desprezados por todos, passam de largo por nós, assim como o sacerdote e o levita, meneiam a cabeça, mas Jesus, Ele aproxima de cada um de nós, e se necessário for, Ele vai nos carregar no colo. Enquanto muitos corriam dos leprosos, é leproso, vamos afastar, afaste-se de nós. Jesus chegava mais próximo daquele leproso, abraçava, e eles eram curados. Jesus ainda abraça leprosos, Jesus ainda recebe pecadores, Jesus ainda carrega aqueles que estão feridos no seu colo. Jesus ainda está entre nós como o bom samaritano. Louvado seja Deus. E ainda, irmãos, eu finalizo aqui com esta última lição que esse bom samaritano deixa a cada um de nós nessa parábola. O bom samaritano levou aquele homem a uma hospedagem, ou a uma estalagem, ou a um hotel. Ele não abandonou na entrada da cidade como se já tivesse feito um grande favor por ele. Ele poderia ter feito isso também? Poderia. Olha, já peguei lá pelo caminho, já tratei as suas feridas, coloquei no lombo do cavalo, trouxe até aqui na porta da cidade, agora vocês tomam conta dele. E eu vou seguir minha viagem. Foi assim que ele fez? Não. Ele fez completo. Completo. Pegou aquele homem, levou a uma estalagem, deixou ele abrigado. Pagou, deixou pago ao hospedeiro e falou: cuida dele, pode cuidar, faça o que for necessário. É a ordem que Jesus deu ao Espírito Santo sobre a minha história. Olha, eu estou voltando para o Pai. Aleluia. Eu estou voltando para o Pai. Mas você vai para lá. E você vai cuidar deles. E você vai fazer o que for necessário por eles. E você vai ensinar eles. Você vai tratar a ferida deles. Você vai consolar aquele povo, os meus filhos. E quando eu voltar, aleluia. 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 Glória a Deus. Quando eu voltar, eles estarão prontos para voltar comigo para a eternidade. Que maravilha. Só existe uma diferença. O bom samaritano falou: se necessário for, eu vou pagar o que for necessário depois. E Jesus não vai pagar depois, ele já pagou antecipadamente. Ele já deixou pago. Está pago. Selado. O que era necessário ser feito por mim e por você já está pago. Não existe débito. Não existe dívida. Está pago. Jesus pagou o alto preço de sangue por mim e por você. Que maravilha. E deixou os nossos pés firmados nesta promessa
de que Jesus vai voltar, assim como aquele viajante, assim como aquele bom samaritano. Jesus vai voltar e vai nos buscar. E estaremos com Ele para todo sempre. E lá será glória, aleluia. Lá não vai ter assaltante, lá não vai ter ferida, lá não vai ter sangue inocente derramado, lá não vai ter roubo, não. Aleluia. Aleluia. Jesus fez isso por mim e por você. Creia nessa promessa. E vamos ter a expressão sincera, ter compaixão dos outros. Há quem diga que chorar com os que choram é muito fácil, Júnior. O difícil é se alegrar com os que se alegram. O difícil é você amar o seu irmão a ponto de que, se ele prosperar, glória a Deus, aleluia, que bom, porque eu amo, meu irmão merece, meu irmão é abençoado. Isso é amor expresso que Jesus nos ensinou. Amém, meus irmãos? Fiquemos de pé em nome de Jesus. Que maravilha, Deus. Obrigado, aleluia. Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Chegue na sua casa, irmão, medite nessa palavra. Lucas capítulo 10, verso 25 a seguir. A parábola do bom samaritano. Coisa linda, né? Em tempos que muitos buscam paz, que muitos buscam sossego para a sua alma, Jesus estava dizendo: olha, pode acontecer assaltos, podem tentar roubar os seus sonhos, podem te apedrejar, podem até fazer o seu sangue se derramar. Mas saiba de uma coisa: o bom samaritano já pagou o preço. Glória a Deus, aleluia. Suas feridas estarão sendo untadas pelo Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus. O sangue de Jesus foi derramado sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Vamos orar? Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero te louvar nesta noite por essa porção que o Senhor cotejou no nosso coração nesta noite. Obrigado, meu Deus, porque nós não éramos nada, não éramos ninguém, éramos pecadores, sem rumo, sem esperança, mas o Senhor nos amou de tal maneira que enviou o teu Filho amado Jesus Cristo para morrer por cada um de nós. Nós que éramos como maltrapilhos, nós que éramos como ovelhas desgarradas, não merecedores de nada, e o Senhor nos alcançou pela graça que foi revelada em Jesus Cristo. E aqui estamos, ó Pai, para adorar o teu santo nome. Aqui estamos para te agradecer, porque o Senhor sarou as nossas feridas, o Senhor colocou os nossos pés firmados sobre uma rocha, o Senhor nos deu uma morada, e o Senhor nos deu a esperança no porvir. E eu te agradeço, Senhor, por esta verdade nesta noite, pela vida de cada um dos meus irmãos, e te peço, meu Pai, dai-nos, ó Deus, o discernimento, dai-nos, ó Pai, a porção deste amor, para que nós possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Assim, ó Deus, oramos e já te agradecemos e fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém, e amém, e amém, e amém. Louvado seja Deus. Amém, graças a Deus. Meus irmãos amados, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.